Fala aí, Alex. Você está no mudo, Alex. Olá, Rô, boa noite. Mais uma vez aqui reunidos, hein? Mais uma E quinta-feira. aí? E uma quinta-feira fria, né? Não sei se para você tá aí Tá quente, deve estar frio. terrível. Se para mim Tá tá frio aqui terrível. no Porto, para você deve estar mais frio ainda, né? Tá, o frio tá terrível. Tô aqui com um chocolatezinho quente misturado com um cafezinho para aquecer um pouco. Olha, Vamos não lá, sei se né? você gosta, mas acompanhado de um macarrone é uma Ah, muito delícia. legal. Muito legal. Gosto Vou dizer demais. que os meus quilinhos não aguentam isso, mas vamos lá. Então, boa noite a todos. Mais uma quinta-feira. Como todos sabem, nós estamos aí mais uma vez no nosso iChat, todas as quintas-feiras, 19 horas Brasil, 22 horas Portugal, sempre acompanhada aí do meu grande companheiro Alex Seles. Então, para quem não me conhece, meu nome é Rosane Marques, eu sou CEO e fundadora da IT Recruiter, acompanhada sempre aí do Alex, fundadora da RP1 Academy. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos, bem-vindos. Então, mais uma vez, temos sempre, né, o privilégio de trazer mentes brilhantes aqui, onde a gente tenta trazer assuntos diversificados. Hoje eu acho um assunto muito legal. Eu acho que o assunto de hoje sempre traz aí uma dúvida, né, para a galera, para as pessoas, para entenderem. Faz aí uma apresentação, Alex. Pois é, eu queria dar boa noite também para todos aqui, né? Para os que são novos aqui, que não conhecem, também para os conhecidos também. Nosso webinar nós juntamos as mentes mais brilhantes, tá? Então, assim, hoje vamos falar sobre low code, né? Então a gente vê muito falar sobre low code, no code, o que é isso, o que é low code, o que é no code, né? Então, para quem é da área de tecnologia, sempre a gente pensa que programar é escrever. Eu estava até falando mais cedo com o Marcelo que eu escrever um código é da época do prompt lá do DOS. Então, na verdade, programação é muito mais do que escrever um código, é a lógica como você vai fazer. E hoje, quando você trabalha com low code, você começa a pensar a lógica de programação usando um drag and drop. E não só a lógica de programação, mas também a arquitetura. Então, o low code é um mundo a ser explorado, tem muitas possibilidades. Se vocês forem aqui, ó, aqui em cima no LinkedIn, colocar lá OutSystem Developers, ou Mendix, ou Power Apps, ou qualquer outro low code, tem um monte de vagas abertas, não acha esses profissionais. Se for no Glassdoor. Salários bons, né, Alex? Exato, se for no Glassdoor, não quero nem comentar os salários que se pagam para um desenvolvedor low code. Então, assim, Exatamente. realmente é uma grande oportunidade para o profissional que quer atuar com tecnologia. Eu sempre recomendo conhecer todas as vertentes de tecnologia. Por isso aqui que a gente está trazendo um profissional de tecnologia low code para compartilhar um pouquinho dos seus conhecimentos para todos. Traz aí o Marcelo Ferrari para a gente, Ferreira, né? Marcelo Ferreira aí para a gente já iniciar conversando com ele, Alex. Vamos lá, seja bem-vindo, meu amigo. Olá, boa noite. Tudo Marcelo, bem? tá frio aí onde você está, Marcelo? Onde você está hoje? Eu estou em Lisboa. Já Ah, teve mais frio, acho que agora é? está a começar a aquecer. Mas eu sei, mas assim, aqui no Porto também, eu estava em Lisboa ontem, aqui no Porto tem estado um tempo bom, mas hoje eu senti muito frio. Eu acho que veio aí uns ares polares do norte da Europa, por isso é que acho que está um bocadinho mais frio agora em Portugal. Exatamente. Alex, apresenta o Marcelo antes dele se apresentar aí para a Claro, gente. sim. Pessoal, para quem não conhece o Marcelo Ferreira, ele é head de Agility, tá? Ele é desenvolvedor experiente de OutSystem com anos de mercado. Ele, para quem acompanha ele nas redes sociais e conhece, ele é um apaixonado por ensinar e liderar também, tá? Então, seja bem-vindo, Marcelo, e se apresente Obrigado. aí, por favor, para o público. Posso-me apresentar? Ok. Eu já trabalho aqui na área de tecnologia aí há 20 anos, ok? No princípio da década, ou seja, em 2010, 2011, comecei a trabalhar com low code, na altura com OutSystems, e hoje em dia sou o Head of Low Code na Near Partner, e pronto, eu lidero a minha equipa e como estavas a dizer, ensino várias tecnologias de low code, e pronto, e estamos aí
trabalhar com low-code, que recomendo bastante. Então, sem mais delongas, Rô, vamos lá perguntar a ele, né? A exatamente. segunda pergunta que a gente faz, né? A primeira sempre pergunta. a primeira pergunta que a gente faz é começando do começo, né? Então, vamos do começo, Marcelo. O que é low-code? E como que essa abordagem ela pode ajudar as empresas a acelerar o desenvolvimento de aplicativos? Então, explica para a gente o que significa uma aplicação low-code. Ok. Low-code, só para também dar um contexto, low-code é uma coisa que aparece aí nos anos 2000, nessa década, e basicamente é uma abordagem de desenvolvimento de software em que, em vez de escrevermos as linhas de código todas como o Alex estava a dizer, a gente tem um interface visual em que a gente arrasta conceitos para o nosso código, mas na mesma estamos a criar um código com uma lógica de programação e estamos a criar as nossas aplicações. Ou seja, isto facilita muito, porque, ou seja, não precisamos de saber escrever todas as linhas de código sempre que queremos fazer uma aplicação. Ou seja, e nem precisamos de estar a replicar sempre que começamos um projeto novo, não precisamos estar sempre a replicar tudo outra vez, porque como é que funciona, ou seja, como é que estas plataformas funcionam? Basicamente, eles estudaram todos os projetos que se costuma existir em informática. Eles não conseguem fazer para todos, mas aí para 80% eles viram que eles são todos muito iguais e usam todos os mesmos building blocks, ou seja, todos têm autenticação, todos têm base de dados, todos têm integrações, e basicamente eles pegam nesses use cases normais em projetos de desenvolvimento e criam aceleradores, ou seja, em local normalmente é building blocks, ou seja, é tipo, temos lá uma caixinha em que podemos trazer para o nosso projeto e temos estas funcionalidades out of the box, sem termos que estar sempre a repetir tudo, e facilita muito o desenvolvimento. Ou seja, e só com isto dá para mostrar porque é que isto acelera muito a escalabilidade e o desenvolvimento das empresas, porque como não temos que estar a desenvolver tudo de raiz e escrever todas as linhas de código, que demora muito mais tempo, ou seja, os desenvolvimentos em low-code, na sua maioria, são muito mais rápidos do que um desenvolvimento em traditional. Por exemplo, dependendo do projeto, isto pode ir ao limite de ser aí 8 vezes, 10 vezes mais rápido do que código iCode, ou seja, escrever o código todo. Ou seja, e só esta velocidade, dá com as empresas podem ser muito mais ágeis, responderem muito mais rápido ao mercado e também, se quiserem, escalar muito mais rápido devido a esta velocidade. Interessante, eu conheci low-code em 2019, fiz um curso e fiquei apaixonado porque o desenvolvimento de uma aplicação que eu demorava em torno de 1 mês, 2, eu fazia em 2 semanas. Achei uma coisa fora do normal e imaginava que ia ter uma sessão muito grande e eu não vejo, não para de ter uma sessão muito grande. Se você for no LinkedIn, muita vaga aberta, muitos profissionais com salários acima da média. O profissional de TI já tem um salário alto, de low-code acima da média. Uma dúvida que eu tenho, Marcelo, que você poderia estar também tirando a dúvida que o público, algumas pessoas também fizeram essa pergunta, como o low-code se compara com as abordagens tradicionais de desenvolvimento em termos de custos, tempo e qualidade. Por exemplo, eu lembro que uma vez eu estava a trabalhar com um projeto, participar de uma licitação, eu cheguei para o líder técnico de OutSystem e falei, olha, eu preciso de um Outlabel dessa forma, entreguei para ele um protótipo. Ele criou um protótipo em Figma, ele criou o Outlabel, tive reunião com o cliente e o cliente precisava de um MVP, ou uma POC, né? Uma prova de conceito. E tinha que apresentar rápido para ele para a gente poder participar da licitação. E como a gente tinha entendido a dor do cliente, já tinha aquela white label pronto, já levei o OutSystem. Ele, como assim? Como você desenvolveu? E a gente ganhou aquela licitação.
Então, assim, eu queria entender de ti como o low-code se compara com as outras abordagens tradicionais em termos de custos, tempo, qualidade de desenvolvimento e o valor que ela pode agregar para a empresa. Ok. Ou seja, tal como tu estavas a falar, ou seja, essa pessoa com quem tu trabalhas conseguiu com low code fazer uma prova de conceito numa semana. Ou seja, isso é algo quase impossível fazer isso com desenvolvimento tradicional. Ou seja, só isso mostra que low code é muito mais rápido, ou seja, do que desenvolvimento tradicional. Porque desenvolvimento tradicional, só para começar o projeto, há montes de coisas que tens que fazer antes de começares a pensar no problema do teu cliente. Ou seja, nessa semana, com código tradicional, tu ainda nem começaste a pensar no problema do cliente. Ou seja, então low code é muito, muito, muito mais rápido. Isso faz também com que os custos sejam mais baixos, não é? Porque normalmente os custos dos projetos é basicamente o dia e a rate do developer, basicamente. E isso ou seja, tendo conseguires entregar um projeto, ou seja, em vez de entregares em 6 meses, entregares tipo em 2 meses, o custo do teu projeto vai ser muito mais baixo. Em relação à qualidade, o que eu acho que low code traz muito ou seja, conseguimos alterar as coisas muito rápidas. Uma coisa que eu gosto de fazer com os meus clientes é fazer prototipagem com eles, ok? Eu muito rapidamente entrego já qualquer coisa mais ou menos a funcionar e, ou seja, no espaço de uma semana, 2 semanas, já estou a ter o feedback dessa pessoa. Enquanto em traditional, às vezes estes ciclos de feedback são tão grandes que às vezes tu chegas ao cliente e mostras, mas não era isto que eu queria. Ou seja, estes loops de feedback muito rápidos faz com que a gente consiga entregar mais, ou seja, mais on point o que o cliente está à espera. Outra coisa é, como os developers de low code não precisam estar tão concentrados na tecnologia, né? Ou seja, porque normalmente um developer de traditional é alguém que tem que estar muito concentrado na tecnologia para conseguir desenvolver o que seja o que for. Estes developers de low code podem se concentrar muito mais no negócio. Ou seja, quando tens developers mais concentrados no negócio, tu vais estar a conseguir resolver os problemas reais dos clientes, em vez de teres de estar preocupado com as tecnologias e aprender e a fazer as tecnologias que estás a fazer. Ou seja, um developer de low code é uma pessoa que gosta de resolver problemas e está concentrada em resolver os problemas dos clientes. É tão difícil assim. Isso assim, é super, super interessante, né, o que você está falando, e eu estava aqui, enquanto você falava, eu ficava pensando, cara, eu só estou vendo benefícios. Então, eu vi que os principais benefícios, como você colocou, agilidade, rapidez, né? Eu entendi também que existe aí uma facilidade maior em fazer. Quais são alguns principais malefícios? Existem assim, existem problemas ou existem riscos que o Marcelo entende com a utilização do low-code, né, em relação a tudo isso? Sim, ou seja, low-code, ou seja, não estou a dizer que low-code é melhor do que traditional, ok? Low-code é mais uma ferramenta que a gente pode usar para ajudar os nossos clientes. E tal como as ferramentas, quando a gente trabalha com elas, há uma ferramenta certa para cada use case. Por exemplo, eu posso ter um parafuso e usar um martelo para pôr o parafuso. Mas será que é a melhor maneira? Não. Se calhar a melhor maneira era usar uma chave de Phillips e a parafusar o parafuso. E nisto do low code e do high code é a mesma coisa. Ou seja,
nós temos é que escolher a ferramenta certa para o problema certo. E tal como eu disse ao princípio, normalmente estas ferramentas de low-code estão concentradas em resolver 80% dos use cases. E para esse 80% dos use cases, low-code vai ser melhor. Porque vai ser mais rápido, custos mais baratos. Mas há sempre ali uma gama de projetos que nunca vais conseguir fazer em low-code. E normalmente esses projetos são projetos muito específicos. Por exemplo, ninguém ia desenvolver tipo o Twitter, o Netflix, o Facebook em low-code, porque é preciso uma... Ou seja, são coisas tão específicas que low-code não está preparado para fazer esse tipo de projetos. Outra coisa que eu às vezes também vejo que é um problema de low-code é muito rápido fazer seja o que for em low-code, mas também é muito fácil fazer porcaria em low-code, ou seja, em criar bugs, ou seja, é muito rápido fazer bugs, código mal feito, ou seja, também é muito rápido fazer isso tudo. Então é muito importante ter as pessoas com o treino certo para usar estas tecnologias, basicamente, de low-code. Uma dúvida que eu tenho, quando eu comecei a desenvolver em low-code há 5 anos atrás, eu sei que isso deve ter mudado muito, eu tenho acompanhado a comunidade de low-code, somente a de OutSystems, e uma dúvida que eu tenho é o seguinte, existem alguns casos de uso muito comuns, low-codes, né, que são aplicados em diferentes setores, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, e uma outra dúvida que eu tenho é o seguinte, além desses casos que a gente aplica, como você falou bem, né, para cada setor eu posso aplicar um tipo de tecnologia low-code, eu tenho Mendix, eu tenho OutSystems, Power Apps, né, Salesforce. Outra dúvida, e junto com essa que eu tenho, em relação ao design system, a design partners, a acessibilidade, você falou de bugs, em relação a padrões, né, de design que não tenha também que tenha uma interface mais intuitiva, se existe alguma dinâmica, alguma exploração em relação a isso, comparado hoje com o high code, que hoje, por exemplo, eu sei que eu lembro quando eu comecei a desenvolver OutSystems, eu consegui estilizar no CSS e até mexer no JavaScript. Mas eu queria saber como é que está isso hoje, porque eu estou falando de um cenário, uma janela de 5 anos atrás. Ou seja, isso de estilizar, ou seja, isso depois depende muito da plataforma de low-code. OutSystems permite isso, ou seja, isso é que há uma grande gama de plataformas de low-code e no-code. E todas elas estão preparadas para um use case. Ok? OutSystems, que já é uma plataforma de low-code, mas muito mais virada para criar enterprise-grade applications, ou seja, isso é o passo, está ali muito perto do iCode no tipo de aplicações que é possível fazer com low-code, ok? Ou seja, eles hoje em dia chamam aquilo high performance low-code. E pronto, e é isso, ou seja, com OutSystems é possível fazer muito mais coisas e muito mais rápido do que se calhar outras tecnologias. A nível de indústria, ou seja, eu não acho que ou seja, em nível de indústria, eu acho que não acho assim nenhuma indústria específica. Eu acho que as plataformas de low-code dão para qualquer indústria. Eles normalmente estão preparadas para use cases específicos. Por exemplo, uma das coisas que é muito comum fazer em low-code é automação de processos. Ou seja, e mesmo que seja possível fazer automação de processos em OutSystems,
em Power Apps com o Power Automate, pela nossa experiência, eu acho que a Appian é melhor para fazer processos, ou seja, eles focaram-se muito nesse use case, ou seja, o que eles fizeram foi, não vamos ser especialistas em tudo low code, vamos nos especializar neste use case de automatizar processos. Mas, por exemplo, se quiseres ter outro use case, que é ter várias experiências para os teus clientes, porque hoje em dia os utilizadores finais gostam de consumir as aplicações em vários sítios, ou seja, estão aqui no computador a fazer qualquer coisa, depois vão para outro sítio em transportes públicos, querem continuar a fazer a mesma coisa no telemóvel, ou seja, estão sempre a mudar de experiência. Ou seja, por exemplo, se tu quiseres construir algo com várias experiências em vários devices, ou seja, low code é muito bom para isso, porque, por exemplo, em OutSystems, com os mesmos developers, podes criar aplicações para todos estes devices só com OutSystems, ou seja, o mesmo developer consegue fazer isto tudo. Enquanto se fosses com código traditional, terias que ter um developer de React, um de .NET ou Java, outro que soubesse fazer aplicações mobile, ou seja, tinhas que ter já uma equipa muito maior para conseguir estas experiências todas. Ou seja, este user experience é uma coisa que se faz muito em low code, automação de processos. Outra coisa que se faz muito com aplicações de low code é aquilo que as pessoas chamam de digitalização, a transformação digital. Porque hoje em dia, ou seja, a área de tecnologia já tem vários anos e tu encontras muitos clientes ainda com stacks muito grandes de aplicações em código muito antigo, ou seja, em coisas que já nem se usa, tipo Delphi, PHP, ou seja, e essas pessoas têm aplicações que usam e são críticas para o negócio delas, mas eles já nem conseguem mudar essas aplicações, ou seja, eles querem se adaptar aos novos mercados e aos nossos requisitos do negócio deles e não conseguem, porque essas tecnologias estão mortas. Então eles estão numa situação em que eles têm de substituir completamente aplicações, ou seja, nós, por exemplo, tivemos um cliente que tinha tipo umas 30 aplicações assim, ou seja, e como é que tu vais substituir isto tudo com código tradicional? Não dá, ou seja, ias levar anos e anos para fazer isto. Com low code, nós chegámos lá, e só no primeiro ano a gente substituiu aí umas 10 aplicações. Ou seja, com low code é muito mais rápido fazer esta transformação de uma era tecnológica que já não dá para evoluir para os nossos anos, né? Para tecnologias que funcionam hoje em dia. Não sei se respondi todas as tuas perguntas, mas espero que sim. Eu acredito que sim. Marcelo, confesso a você que já estou me apaixonando pelo low code, hein? Mais do que eu já era, já estou me apaixonando, né? Mas certamente eu acredito que devem ter desafios, né? Porque devem ter desafios aí, né, potenciais no uso da plataforma. Então, quais são alguns desses desafios e como que as empresas conseguem superá-los? Porque até agora a lua de mel tá linda, né? Quero ver no dia a dia ali, né? Sim, ou seja, os desafios são aqueles que eu já disse, ou seja, é preciso escolher muito bem o use case que a gente quer usar o low code. Ou seja, nem todos os use cases podem ser resolvidos com low code, é preciso escolher o use case que queremos resolver. Depois disso é escolher a ferramenta certa. Ok? Nós já temos um use case que achamos que dá para ser resolvido com low code e temos que usar a ferramenta, ou seja, hoje em dia há um leque muito grande de ferramentas de low code e é preciso escolhermos a ferramenta certa.
Ou seja, isto depende muito. Ou seja, se nós queremos algo tipo CRM, temos Salesforce. Se a gente já usa muito, tem muitas coisas da Microsoft, tipo Teams, OneDrive, se calhar para integrar essas coisas todas podemos usar Power Platforms. Mas se a gente quer fazer uma aplicação, por exemplo, SaaS, para empresas grandes enterprise, se calhar queremos usar uma coisa tipo OutSystems. Ou seja, é muito importante escolher a ferramenta certa. E depois é preciso ter as pessoas certas para fazer estes projetos. Ou pelo menos treinar essas pessoas. Como eu disse, é muito fácil fazer coisas erradas em OutSystems ou outra tecnologia de low code. Ou seja, porque normalmente as pessoas têm um bocado a ideia que qualquer pessoa pode fazer low code. Isto até pode ser verdade em algumas plataformas de low code, mas não em todas, porque o que eu às vezes vejo em projetos em que nós somos chamados porque alguma coisa correu mal, foi que as equipas que podiam estar lá não tinham conhecimentos suficientes da plataforma e podem criar problemas de performance, problemas de segurança, ou seja, a dificuldade em escalar as aplicações. Ou seja, é preciso ter as pessoas certas para desenvolver estes projetos. Ou seja, como a Alex estava a dizer, lá porque isto é low code, não quer dizer que as pessoas não tenham que saber programar. É preciso ter essas pessoas para conseguir fazer estes projetos. Eu tive uma discussão há uns 5 anos atrás, quando eu divulguei sobre cursos de OutSystems e incentivando a comunidade ao low-code e um monte de hater, né? A low-code forma programadores que não sabem programar. Só que programar, gente, não é escrever código. Programar é a lógica de programação. Quando você sabe um Java, você vai mudar para C Sharp, a lógica de programação é a mesma, que vai mudar só a lexologia e a semântica, é só a forma como você escreve. O low code é um drag and drop, mas a lógica de programação é a mesma, só que você ainda está usando a arquitetura, que é mais ainda, né? Você termina sendo um arquiteto de software, não um desenvolvedor. Uma dúvida que eu tenho aqui é o seguinte: nós temos muita gente que está aqui no agora ao vivo, online, e acredito que muitas das pessoas não são da área de TI e têm curiosidade de entrar na área de TI. Tá? E outros já são profissionais de TI e têm curiosidade sobre o low-code. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: por que as empresas que trabalham com low-code só são multinacionais e empresas grandes? Por que os salários são tão atrativos para esses profissionais? E por que essas empresas procuram os profissionais e muitas vezes não acham? Queria que você trouxesse um pouquinho da sua experiência e compartilhar conosco. Sim. Antes de responder até a pergunta, é só no que estavas a dizer sobre low code é só para developers que não sabem programar e isso. Ou seja, hoje em dia eu considero-me especialista em low code porque sei funcionar com várias aplicações em low code. Mas quando eu estava na faculdade, uma das minhas cadeiras favoritas era Assembly. Ou seja, eu adorava programar em zeros e uns. Ou seja, para criar instruções para Assembly, programas com zeros e uns. E isso era uma das minhas cadeiras favoritas e uma das que eu tive melhor nota. Mas só que quando entrei no mercado de trabalho, vi que programar nesse tipo de linguagens, Assembly e mesmo .NET, C Sharp ou Java, a gente não conseguia entregar valor à velocidade que a gente queria e que os clientes nos pediam, não é? Em relação à tua pergunta de porque é que normalmente é que são multinacionais em empresas grandes que usam isto. Normalmente uma das barreiras maiores a usar low code, e já agora, quando a Rosane perguntou, eu não mencionei isto, normalmente são as licenças, ok? Há um custo de licenciamento para usar low code. Isso quer dizer que para uma empresa usar uma plataforma de low code, tem uma licença que precisa de pagar, vamos dizer, todos os anos.
ok? E para justificar o preço dessa licença, é necessário haver desenvolvimento suficiente nesse ano para... Ou seja, por exemplo, isto é um cálculo normal, ou seja, se eu fizer um projeto em 6 meses, em Traditional tem um custo. Em OutSystems eu posso fazer em 2 meses e o custo é o custo da equipa nesses 2 meses mais a licença. Se eu tiver desenvolvimento para 6 meses, em tradicional, se calhar vale a pena, porque a licença não vale os 4 meses de uma equipa a fazer um projeto. Mas se eu não tiver projetos, só tenho o custo da licença. Essas empresas grandes têm sempre desenvolvimentos, ou seja, a equipa de informática não para, ou seja, normalmente é muito mais habitual ouvir: a minha equipa de informática não faz o que eu lhe peço e tem um backlog gigante. Então, essas empresas que têm normalmente backlogs gigantes são muito mais abertas a usar low code, porque têm sempre coisas para fazer, a razão dos salários serem mais altos em low code é, ou seja, por muito que low code seja uma coisa que apareceu nos anos 2000, 2002, só começou a ser mais trendy e mais as pessoas estarem abertas à ideia de low code aí nos anos 2014, ou seja, muito depois do low code nascer. Ou seja, e só desde então é que começaram pessoas a formar-se em plataformas de low code, mas mesmo assim, como tu dizes, em 2019 ainda havia muito hate sobre low code e ainda havia muitas pessoas resistentes. E essa resistência faz com que hajam poucos developers de low code. Ou seja, isto é um bocado da procura e a existência de recursos. Se há muita procura e existência de poucos developers, o salário aumenta. Ou seja, eu acho que vi uma estatística há pouco tempo que este ano, acho que era 65% ou 70% das aplicações que vão ser feitas durante este ano vão ser feitas em low code. E eu não acredito que 65% dos developers existentes no mundo saibam de low code. Então isto há um gap muito grande entre a procura e a existência de recursos, e isso faz com que normalmente posições para pessoas com low code os salários sejam mais altos. Isso é bem legal, porque é assim, é a teoria da oferta e da procura, né? Se a procura é maior do que a oferta, né, os preços sobem, né? Então, isso é interessante, principalmente para quem está assistindo a gente, para entender se vale a pena, né? Eu queria até aproveitar e falar aqui, ó, a Rosane, ela tem uma empresa de recrutamento, de seleção, tá? De tecnologia, para quem está assistindo a gente. Ela tem muitas vagas de OutSystems, tá? Então, olha, depois adiciona a Rosane, adicione aí as meninas aí da T-Recruiter, segue lá, tem muitas vagas de OutSystems e também vagas também de programação tradicional. Exatamente. Então, assim, essa tendência. Mas o que o Marcelo vê como a tendência emergente para o low-code, né? E como que você acha que esse mercado de low-code, então você mencionou lá 2000, no início de 2000, só 2014 que realmente começou a ser mais conhecido. O que o Marcelo vê como o futuro do desenvolvimento, principalmente na utilização do low-code? Como que você prevê? Eu sei que é uma pergunta difícil, é uma pergunta, Sim. Vamos dizer lá, a gente sempre brinca aí de $1 milhão, mas como que o Marcelo prevê esse futuro? Mas já agora, eu não acho que a tendência para o futuro de low code seja muito diferente do traditional coding. De momento, a tendência é inteligência artificial. Hoje em dia, toda a gente está a ver como é que podem utilizar inteligência artificial para melhorar os seus produtos e fazer com que o seu produto seja melhor. Por exemplo, em várias ferramentas de low code,
eu tenho visto protótipos ou mesmo coisas já a funcionar mais ou menos de usar o prompt, né? Ou seja, a pessoa dizer, olha, eu quero uma aplicação com este ecrã e que faça isto e isto, e a aplicação é gerada automaticamente pela plataforma de low-code, ok? E já vi isto, ou seja, OutSystems tem um projeto que é o Project Morpheus, que isto, o que eles mostram, aquilo é espetacular, ou seja, nós fazemos o prompt, aquilo aparece à aplicação, depois podemos dizer, olha, não gostei muito desta parte da aplicação que fizeste, agora muda aqui um bocadinho, ou seja, em vez desse dashboard, põe um dashboard que me dá outro tipo de informação. Ou seja, eu acho que isto vai tanto para o low-code como o código tradicional, esta vai ser a tendência para os próximos anos, é a inteligência artificial, assim muito específico de low-code. Eu acho que as ferramentas de low-code, ou seja, aqueles 80% de use cases que elas querem resolver, eu acho que elas vão tentar resolver cada vez mais use cases. Ou seja, isto cada vez vai ser possível fazer mais coisas em low-code ou seja, isto é o mais específico de low-code. Mas eu acho mesmo que vai trazer o maior impacto em tudo na tecnologia, vai ser a inteligência artificial. Ou seja, isto leva outra vez àquela questão, ou seja, programadores não vão ser só as pessoas que vão saber escrever linhas de código, mas se calhar vão ser as pessoas que vão conseguir criar as melhores prompts para a inteligência artificial conseguir produzir qualquer coisa. Claro que depois o developer tem que perceber o que é criado, né? Porque no limite a inteligência artificial tem um limite, né? E há ali coisas que ela não vai conseguir criar ou vai criar mal. Então é preciso sempre haver um developer para perceber o que está a ser criado e depois conseguir pegar nisso e continuar a construir sobre esse início que a inteligência artificial vai fazer. Boa. Digamos que eu sou um profissional que eu estou em transição de carreira ou um profissional que eu não sei nada de tecnologia. Estou assistindo essa live agora com vocês e eu fiquei curioso sobre low code. Pesquisei aqui no LinkedIn, vi que muitas ofertas que não contrata ninguém. Olhei no Glassdoor, vi que os salários são altíssimos. Bem, qual é a trajetória que eu agora, a partir de hoje, eu faço para eu aprender low code? Qual o caminho, qual é a trilha que você pode trazer para mim para que eu possa entrar nesse mundo de tecnologia e no mundo de low code? A gente já queria essa pergunta. Sim. Ou seja, a primeira coisa é escolher a plataforma que se mais adapta a vocês. Ou seja, se forem alguém com poucos conhecimentos de desenvolvimento, se calhar uma coisa tipo Power Apps será o mais indicado. Ou seja, porque isto está muito mais virado para negócio do que para desenvolvimento. Se tiverem mais conhecimentos de desenvolvimento, se calhar OutSystems é o melhor. Ok? Ou seja, se quiserem fazer coisas mais complexas. Eu acho que a questão é, se nós queremos fazer a transição para tecnologia e queremos aprender low code, não podemos esquecer os básicos, ok? Sim, low code é espetacular e facilita muito o desenvolvimento e torna mais rápido fazermos aplicações. Mas é muito importante conhecermos os básicos, as lógicas de programação, como é que funcionam. Ou seja, normalmente todas as aplicações têm base de dados, é importante saber como é que as bases de dados funcionam. Todas as aplicações, sejam low code ou high code, usam HTML, CSS, JavaScript. Ou seja, por muito que as pessoas queiram
entrar agora no low-code e se calhar o mais fácil será entrar no low-code, começar a fazer as coisas mais básicas. Por exemplo, OutSystems e mesmo o Power Apps têm guias que as pessoas podem seguir para aprender a usar estas tecnologias e se calhar isso é ótimo só para começarem, só para começar. Não se esqueçam é depois aprenderem também os básicos, porque, ou seja, o que a gente vê normalmente nas pessoas que a gente contrata é eles até podem começar muito rápido porque aprender tecnologias de low-code não é assim tão difícil, mas depois um developer que também saiba os básicos consegue evoluir muito mais rápido do que alguém que não saiba esses básicos de desenvolvimento, basicamente. Sim, interessante. E, assim, a gente está começando aqui a já abrir para as perguntas do pessoal, então a gente vai juntar as perguntas aqui do público com as nossas, né? Eu queria aproveitar aqui, ó, e mandar um abraço para o James, tá? O James, ele é o fundador e CEO aí da Trust School. É uma escola que forma diversos profissionais em OutSystems, tá? Ele tem uma história muito bonita. Ele, no Brasil, a história dele que ele era, acho que se eu não me engano, me perdoe se eu falar errado, ele era porteiro, fez um curso de OutSystems, estudou programação e trabalhou em diversas empresas. Ele é champion, tem diversas certificações. A escola dele já formou diversas pessoas que já estão no mercado de trabalho, tá? Temos também o Lucas Araújo, que ele também é fundador de uma escola que é Interfis, uma escola de OutSystems, então é parceiro também nosso. Ele sempre a gente indica as pessoas para poder estudar nessas escolas. E a Rosane está do outro lado ali, pegando essas pessoas aí e levando para as empresas. Ou seja, olha que casamento bonito. Olha só, a Interfis, a RP1 Academy e a Trust School treina as pessoas, a Rosane contrata e o recruta contrata e o Marcelo do outro lado demanda as pessoas, né? Então, pessoal, segue a dica aí, tá? Fica atento e cola nas pessoas corretas aí para entrar na área de tecnologia, tá? Vamos então abrir as perguntas aqui para o público, tá? Exatamente. O Rodrigo Rangel falou de microserviços em low-code. Como é que isso funciona, Marcelo? Ou seja, low-code, ou seja, outra vez, depende da plataforma que vamos usar, mas, por exemplo, OutSystems, uma das coisas mais importantes para OutSystems, hoje em dia, é as integrações, porque o que é que se vê? Hoje em dia, principalmente nestes clientes muito grandes, ou seja, estes clientes muito grandes usam tudo, ou seja, eles têm lá Power Apps, OutSystems, Salesforce, ou seja, tem tudo e mais alguma coisa, porque eles têm muitos use cases, e cada use case é resolvido melhor com uma plataforma. Mas depois o importante é que todos estes sistemas comuniquem. Ou seja, hoje em dia, se uma plataforma de low-code não for boa a integrar com outras coisas, vai morrer muito rápido. Ou seja, e é isto, ou seja, OutSystems é muito fácil criar uma layer de microserviços, principalmente hoje em dia com o ODC, com a nova versão da OutSystems, que criamos ali uma layer de microserviços e, ou seja, o OutSystems também está a lançar eventos que dá para criar Event-Driven Architecture, que também é muito baseada em microserviços. Ou seja, mas isto depende da aplicação de low-code, ou seja, nem todas dá para fazer esta layer de microserviços. Mais uma vez, se a gente quiser ter isto na nossa arquitetura, temos que escolher a ferramenta certa para implementar esta layer de microserviços, basicamente. Boa. Eu vou colocar as perguntas aqui no chat, tá? Por favor. E aí você pode falar. Eu só queria aqui, ó, marcar aqui o Lucas Araújo, tá? Ele é o fundador aí da Interfis, é uma empresa uma escola de OutSystems muito boa, e também o James Andrade. Então segue lá a Interfis, segue a Trusted, chama esses caras aí no LinkedIn, pergunta aí sobre os cursos dele,
que são muitas pessoas, eu sempre vejo aí, tanto da Interfis quanto da Trust, as pessoas que fazem um curso, eles entram no mercado, tá com salários altíssimos. Então, segue a eles, tá? Seguindo aqui as perguntas das pessoas, depois do Rodrigo aqui tem nós o temos Júlio uma pergunta aqui, aqui do Júlio que eu acho que você mais ou menos disse, né? Comentou um pouco, né? Que é como a IA pode impactar o low code, negativa ou positivamente, né? Sim, positivamente acho que já falei, né? Negativamente, ou seja, eu acho que o que pode acontecer depois com a AI é, ou seja, e isto mais na visão do negócio, é que todas as aplicações vão ficar a ser iguais. Ou seja, se eu criar uma aplicação com AI para uma coisa, vai ter um aspecto. Epá, e se o meu concorrente for criar a mesma aplicação, vão ser iguais as duas aplicações. Isto vai fazer com que haja menos diferenciação entre concorrentes. E é aqui que depois entra o ter developers competentes que conseguem usar a AI para acelerar o desenvolvimento da aplicação, mas depois conseguem criar ali valor e adicionarem a diferenciação para as outras aplicações. Ou seja, eu tenho muito medo que no futuro toda a gente ache que vamos usar AI para criar aplicações, mas eu acho que vai morrer aí, porque depois vão ser todos tão iguais que eles vão continuar a precisar de developers para criar a diferenciação. Eu acho que o que vai acontecer é, eles vão começar todos a tentar usar a AI e depois vão todos perceber que caíram no erro e continuam a precisar de developers. E pronto, eu acho que pode haver aí um impacto negativo na utilização do AI. Olha, tem um comentário aqui, não é uma pergunta, mas um comentário que eu acho interessante. O Assembly literalmente é low code. Então o que é que acontece? As linguagens tradicionais, que são high code, elas são divididas em baixo nível e alto nível. De baixo nível, que é a linguagem de máquina, realmente é como é a Assembly, né? Como o Marcelo falou lá, a linguagem binária e número. E a linguagem de alto nível já seria a linguagem mais que você trabalha com a linguagem próxima do humano, que ela pode ser compilada ou não. Então, acho que, por exemplo, uma linguagem como um Python, que é uma linguagem até um pouco mais próxima do que até por exemplo, um Java. É muito mais simples o Python, tá? Então, mas eu estou falando de high code, tá? Low code já seria um drag and drop. Mas só para poder o pessoal que não sabe o que é programação, que não é da área de TI, entender um pouquinho, tá? Tem uma pergunta do Júlio, mas já foi respondida, sobre profissionais de TI. Sim, aí tem uma pergunta do Júlio também, que é quando o low code não é aplicado? Eu acho que você falou isso, mas se você pudesse só reforçar, quando que ele não é aplicado? Sim. Ou seja, isto ou seja, em low code isto é sempre um trade-off, ok? Sim, as coisas são muito mais fáceis de fazer e é tudo muito mais rápido, mas também é muito mais difícil fazer diferente do que a plataforma já nos fornece, ok? Ou seja, porque aquilo é só drag and drop, mas aquilo é aquela função que eu acabei de fazer drag and drop para o meu código, faz aquela coisa muito específica que foi programada. Se eu quiser uma coisa um bocadinho diferente do que já é fornecido por a plataforma de low code, já não é, ou seja, nós perdemos controle sobre algumas coisas. Ou seja, perdemos controle, por exemplo, na base de dados. Ou seja, estas plataformas de low code, ou seja, para quem conhece tecnologia, quando elas criam, ou seja, nós fazemos drag and drop da informação e escolhemos os campos que queremos ir buscar à base de dados, mas as plataformas criam a instrução, que é o SQL, que pede à base de dados a informação. Mas a questão é, as bases de dados às vezes são tão específicas que se a gente construir esta instrução de uma maneira diferente,
o meu pedido à base de dados pode ter uma performance muito melhor. Só que em plataformas de low-code, a gente não consegue fazer isto. Ou seja, nós perdemos o controle sobre algumas coisas quando utilizamos plataformas de low-code. Então, se quisermos uma aplicação que é muito nicho, uma inovação tecnológica, algo muito novo, ou que seja muito diferente do que estas plataformas de low-code já fornecem, low-code não vai ser a melhor opção. Mesmo que haja aplicações de low-code, por exemplo, OutSystems, deixa nós fazermos código em C#, que é código tradicional, para trazer estas funcionalidades que a plataforma não fornece. Mas se todo o projeto for coisas novas que as plataformas não fornecem, eu nunca escolheria low-code para fazer esse tipo de projetos. Interessante, interessante. Aí é uma pergunta minha. Você comentou sobre low-code e no-code. Sim. O que significa esse o no-code? Qual que é a diferença o que é o no-code, assim? Você comentou no início lá, sim. E eu fiquei com essa dúvida. Ou seja, low-code é uma plataforma em que é preciso ainda saber algumas coisas de informática, ou seja, OutSystems é esse caso de low-code, mas é preciso saber lógica de programação, é preciso saber coisas de base de dados, é preciso saber como integrar com outros sistemas. E depois temos plataformas que é no-code, que são mais direcionadas para o que eles chamam Citizen Developers. São plataformas que são direcionadas para pessoas sem conhecimentos técnicos. Por exemplo, o Power Apps. Às vezes as pessoas, uma maneira de descreverem Power Apps, dizem que aquilo é o Excel em esteroides, basicamente. Qualquer pessoa que tenha conhecimentos de fazer coisas em Excel, em Word, se calhar vai saber fazer coisas em Power Apps, porque aquilo tem tudo muito a user experience da Microsoft, ou seja, a experiência do utilizador do Excel para o Power Apps não é muito diferente. Ou seja, estas plataformas que são mais direcionadas para pessoas, ou seja, porque se a gente for a qualquer empresa, vai haver sempre alguém que vai estar num departamento e pediu qualquer coisa à equipa de informática, eles não fizeram e ele diz, eu vou fazer isto em Excel. Hoje em dia, em vez de fazer em Excel, usam uma coisa um bocado mais poderosa e melhor, que é o Power Apps. Isto é um exemplo de uma tecnologia no-code, mas há outras. Mais alguma pergunta aqui no grupo? Temos só comentários. Vamos aqui. Comentários, só comentários. Aí de pessoas. Vamos lá. Marcelo, como que você acha que assim, de tudo que você falou, como que você acha que vai ser esse impacto do low-code? Como que ele vai impulsionar a inovação nos negócios? Principalmente quando a gente fala que as empresas conseguem responder rapidamente à mudança de mercado. Como que você acha que vai ser esse impacto? Como está sendo e como que você prevê que vai ser esse mercado na utilização de low-code, principalmente para o público que está assistindo e pensando, putz, será que vale a pena entrar nesse mercado? Tem mercado ainda? Isso vai impactar as empresas? Ou seja, pelas estatísticas que eu tenho visto, o bolo, ou seja, de quanto dinheiro vai ser gasto em low-code, isto vai cada vez aumentar, ou seja, de agora até 2030, o budget gasto em aplicações de low-code vai ser exponencial, ou seja, isto vai crescer bastante. Mas, por exemplo, uma situação em que eu vi exatamente, e já agora, eu acho que até foi quando houve o boom do low-code, que mostra o impacto que low-code pode ter nas empresas, foi quando o Covid apareceu.
Ou seja, quando o Covid apareceu, todas as empresas viram, eu preciso digitalizar o meu negócio, porque se eu não digitalizar o meu negócio, vai morrer. As pessoas estavam todas fechadas em casas, se os negócios não tivessem digitalizados, deixavam de ter negócio. E aí é que eu vi o boom que o low-code pode ter. Ou seja, o quão rápido estas empresas que não estavam digitalizadas conseguiram pegar em plataformas de low-code e criar experiências digitais para os seus clientes. Ou seja, eu não estou a dizer só empresas, ou seja, por exemplo, eu vi, por exemplo, também muitos projetos sociais, ou seja, por exemplo, de coisas que era preciso fazer de distribuição, ou seja, houve falta de materiais em vários sítios. Aqui na Europa havia países que tinham algumas coisas e outras coisas, e foi feita em OutSystems uma aplicação muito rápida para haver divisão de materiais entre os vários países, de modo a conseguir, ou seja, alimentar um país ou outro consoante as necessidades. Ou, por exemplo, arranjar, ou seja, uma das coisas que havia muito material médico que precisava de manutenção, ou seja, e foi possível também fazer uma aplicação muito rápida para ajudar a manutenção desse material médico. Ou seja, e isto que foi possível fazer durante o Covid, é possível fazer agora para qualquer empresa que queira, ou seja, mudar um negócio, fazer uma transformação digital, ou seja, e que querer inovar. Ou seja, eu acho que a gente hoje em dia vive num mercado em que o time to market é muito importante. E não é só o time to market, é mesmo também o first to market. A gente vê muito que às vezes, ou seja, a primeira pessoa que chega ao mercado com um produto fica logo com uma percentagem muito grande do market share. Eles até podem não ser o melhor produto, mas ficam logo com uma percentagem muito grande do market share e é muito difícil para novos competidores entrarem. E isto é muito mais fácil de fazer o time to market e o first to market se a gente for muito ágil e conseguir desenvolver as nossas ideias e os nossos produtos muito rápido, e é nisso que o low code pode impactar muito as empresas. E justamente isso, né? O desenvolvimento incremental interativo, que é o desenvolvimento ágil, ou agile, ele trabalha com pequenos incrementos e pequenas incertezas. Quando você trabalha, por exemplo, com low code, você tem essa escalabilidade, né? Então, eu acho que é um casamento perfeito, né? O low code com projeto ágil, do que até um próprio desenvolvimento tradicional que às vezes demora um pouco, você tem que passar por todo um processo de você fazer a codificação, fazer depois o build, depois você vai fazer o teste, o deploy, e você, dentro da plataforma da OutSystem, você já tem tudo integrado, né? Então, isso acho que ajuda bastante no desenvolvimento, é algo espetacular. Pessoal, vamos abrir mais alguma pergunta aqui para o público, porque já chegamos aqui no nosso horário. Exatamente. Você tem mais alguma pergunta? Eu sempre gosto de falar, e aí, se não aparecer mais nada, eu quero fazer mais. Estou ficando intrigada aqui, estou gostando desse low code, hein? Se eu sou profissional de tecnologia, existem alguns hard skills e power skills ou soft skills especiais que eu preciso ter para eu tentar entrar nessa área? Eu tenho que ser o quê? Existe alguma coisa específica que o Marcelo entenda que seja importante para essa área? Ou seja, eu hoje em dia, quando faço recrutamento, eu cada vez olho mais para as soft skills. Ou seja, porque as hard skills, ou seja, ensinar alguém a desenvolver com uma tecnologia, isso é a parte fácil, ok? Eu acho que dá para ensinar isso a qualquer pessoa. As soft skills, ou seja, as pessoas serem responsáveis, terem ownership sobre o trabalho delas,
Ou seja, para mim é muito importante ter alguém em que eu confie e saiba, eu vou dar uma tarefa para esta pessoa fazer, ela vai fazer o que conseguir, ou seja, eu não estou a dizer que ela vai conseguir fazer aquilo tudo, mas eu vou ter a certeza que essa pessoa tem a maturidade e a ownership sobre a tarefa de, se ele não conseguir, ele vem falar comigo e vai-me pedir ajuda, a mim ou a outra pessoa qualquer. Ou seja, eu acho que cada vez mais estas soft skills são mais importantes. Para mim, quando estou a tentar contratar alguém, é isso. Ou seja, eu quero alguém que seja inteligente, seja proativo, seja responsável e tenha ownership sobre o trabalho dele. E nem preciso que ele saiba nada de desenvolvimento. Isso eu ensino. E isso é a parte fácil de ensinar. As outras skills é muito difícil ensinar a alguém as soft skills. A gente sente isso na pele, Marcelo, porque geralmente a gente contrata, muitos dos nossos clientes contratam pelo hard skill, né? A parte técnica, mas as pessoas acabam sendo demitidas pelos soft skills, pelos power skills, né? Aquele dia a dia de atitudes ou não atitudes que acabam, né? Levando as pessoas. Então, assim, perfeito. Não sei, acho que nós não temos aí, nós já passamos aí da nossa hora. Muito legal. Achei super interessante. Eu já conheci um pouco, principalmente quando a gente fala de OutSystems, né? Que é a grande empresa portuguesa, a grande unicórnio aí portuguesa, que é orgulho, eu diria, orgulho nacional, né? E é muito interessante, e então estamos recebendo aí o parabéns aí do pessoal aí do público. Alex, se você não tiver mais de uma pergunta, a gente pode deixar que o Marcelo se despeça. Você está no mudo, Alex? A minha câmera, não sei o que aconteceu, que ela desabilitou e apareceu aqui a outra câmera, tá? Mas eu queria aproveitar, eu acho que talvez seja isso, eu queria aproveitar e compartilhar aqui o meu monitor, só para motivar um pouquinho as pessoas, tá? Eu estava a olhar aqui na Glassdoor, salário aqui de 2.000 a 9.000 por mês, salário de desenvolvedor OutSystems, tá? Então, Glassdoor, é só olhar lá. Entrei aqui no LinkedIn, aberto essa semana, 230 vagas, 4 aplicações, 8 aplicações. Deixa eu ver se 10 aplicações. Eu via um aqui que era 0 aplicações. Então, assim, a dica que eu dou é... Tá aí, a Interfis, tem a True School, tem a própria Repion Academy. Faz um curso, procura a Rosane, procura o Marcelo, adiciona as pessoas, viva o mundo da tecnologia. Não adianta você também querer trabalhar com tecnologia simplesmente por causa dos salários. Não, eu digo que quem trabalha com tecnologia é porque gosta, ele se diverte. Ou seja, você se diverte como se estivesse jogando um videogame, por exemplo, ou jogando bola. Quem trabalha com tecnologia, ele vive o mundo da tecnologia. Então, se você quer entrar nesse mundo, viva o mundo, né? Se uma pessoa gosta de rock and roll, ela vai para um show de rock and roll, né? Se ela gosta de um samba, vai para um show de samba. Se você gosta de tecnologia, a dica que eu dou é viva a tecnologia, tá? Viva esse mundo, siga pessoas, compartilhe o conteúdo, procure tirar certificações, que é super válido, certificações, fazer cursos que realmente te dê uma trilha de aprendizado para o mercado. Eu acho que chegamos ao nosso final, né, Rô? Sim, já temos aí vários parabéns aqui para o Marcelo. Marcelo, super obrigada. Nada, foi um prazer. Se despedir aí. Não, ou seja, só queria continuar com o Alex diz, ou seja, eu acho que o importante é mesmo a comunidade, e, ou seja, eu acho que a comunidade, estar envolvido na comunidade é uma das melhores coisas que podem fazer se quiserem começar na área da tecnologia, e é isso, ou seja, tecnologia não é para todo, mas se vocês gostarem de desafios e resolver problemas, não interessa se sabem programar ou não, é isso que vêm fazer em tecnologia, é resolver problemas dos outros. Mas pronto, se vocês gostam de o fazer, a área de tecnologia é o ideal. Agora, mais para despedir, ou seja, obrigado por me terem
convidado para vir aqui falar de uma coisa que eu gosto muito, que é low code. E, Rosane, qualquer coisa que eu vi que ficaste muito aí a querer saber coisas novas, qualquer dúvida, podes vir falar comigo e podemos falar mais sobre o assunto. E este convite não é só para ti, ou para qualquer pessoa que esteja a ouvir-nos, pode entrar em contato comigo no LinkedIn, acho que será a maneira mais fácil, e qualquer pergunta que tenham, eu vou responder da melhor maneira que eu souber. Olha, Excelente, o pessoal não excelente. quer sair, tá? Não quer sair, tá todo continuar mundo aí. aqui no grupo. Mas, infelizmente, pessoal, a gente tem horário aqui em Portugal, já é 11 horas da noite, então tá eu, Marcela, Rosane, que cada um numa ponta, né? O Marcelo tá em Lisboa, Rosane tá lá em Porto, eu tô no meio, eu tô aqui em Castelo Branco, né? Então, eu queria agradecer a todos que estiveram conosco aqui até esse final da live, 70 pessoas aqui, o pessoal não quer sair, né? Continua aqui online, tá? Marcelo, obrigado, foi uma consultoria, né? As dicas aí super valiosas, como sempre, nossas quinta-feiras são espetaculares, só tenho que agradecer aí por a gente estar sempre trazendo pessoas aí fora da curva, como foi hoje o Marcelo, né? Compartilhando um pouquinho do conhecimento dele, incentivando a comunidade. Eu mesmo fiquei muito incentivado e falei com ele antes da nossa live que eu quero estudar um pouquinho essa parte de low code. Acho que é super importante. Então, para quem não sabe, todas as quintas-feiras nós trazemos aí algum assunto pertinente ao mercado. Uma coisa que a gente gosta muito de fazer, Marcelo, é trazer informação com gente que é apaixonado por tecnologia. Eu acho que a gente tem que compartilhar informação, compartilhar com a comunidade, incentivar o estudo, a educação. Eu acho que é essa parte social, nessa parte de contribuição que a gente gosta muito de fazer. Em todas as quintas-feiras nós temos o programa que a gente traz mentes brilhantes, como foi o Marcelo hoje, e às quintas sim, quintas não, a gente traz algum assunto para falar de Come to Portugal, informações sobre Portugal, ou para ajudar na carreira. Pessoal, muito obrigada. Esqueceu, Marcelo, esqueceu, que no final do mês nós temos o Webinar Buster, tá? Tem o Webinar Buster, que esse final de mês vai ser o quê? Vamos falar de... Vamos sabemos ainda qual vai ser o assunto, né? Temos que falar com o Vitor. O Vitor, na verdade, me fez um desafio para trazer aí um assunto. Então, talvez eu traga algum assunto ou convide algum outro profissional para trazer um assunto aí durante uma hora. Sempre trazendo informação. São 6 webinars por mês para trazer informação para o público. Marcelo, muitíssimo obrigada. Um abraço. Vamos fazer contato, sim. Quero entender mais. Pessoal, boa noite a todos. Fiquem bem. Até a próxima. Abração. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau.